Yuji Itadori é o protagonista do mangá de Jujutsu Kaisen. Desde o começo da história, tem servido para nós como a grande orelha para nos conduzir nesse universo. Mas será que Gege Akutami falhou na questão do seu desenvolvimento? Será que ainda dá tempo de trazer uma evolução ao Yuji, ao ponto de colocarmos ele na mesma prateleira que Yuta e Gojo? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, hoje nós vamos falar aqui de uma polêmica que está estourando lá no Twitter, que é sobre a forma como Gege Akutami está trabalhando Yuji Itadori. Será que o autor falhou em desenvolver o Yuji Itadori? Será que o autor falhou de trazer mais contextos para o personagem? É o que a gente vai comentar aqui logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube continue a divulgar as nossas criações aqui pela plataforma. Fazendo isso, você nos ajuda pra caramba. E sabe o que também nos ajuda? É você se inscrever. Você se inscrever no canal do Geek Brasil também nos ajuda pra caramba. A gente tá chegando em quase 140 mil inscritos, então nós estamos crescendo ainda aqui no YouTube, e você pode nos ajudar também se inscrevendo. Ajuda aí, clica aí no botão de se inscrever e fortaleça o Geek Brasil cada vez mais. Vamos lá, fazem pelo menos 9 meses que o incidente da escola Sendai ocorreu e quase levou à morte os amigos do Itadori, ele e Fushiguro. Num combate ali envolvendo maldições, dedo do Sukuna, Itadori acabou engolindo o dedo, despertando o rei das maldições na era moderna. Desde lá, o Yuji tem aprendido mais sobre o mundo Jujutsu, ser humilhado pelo Sukuna e ainda por cima ficar muito aquém de suas habilidades. A gente sabe que não tinha como o Itadori ficar no mesmo nível das habilidades de Ryomen no Sukuna num período tão curto no mundo Jujutsu, que o Sukuna tem muito mais tempo de bagagem do que o Itadori na forma dessa evolução como o rei das maldições. E o Itadori ainda está em evolução mediante as suas habilidades e poderes do mundo Jujutsu. Ainda está entendendo como a sua base, as suas técnicas podem funcionar. O ponto é que até agora, por mais que Yuji tenha evoluído na luta contra o Sukuna, ainda assim não é o suficiente para bater de frente contra o rei das maldições. Isso ficou muito evidente no capítulo 261, quando o Sukuna simplesmente dá um murro na cara do Itadori e manda ele para trás como se fosse nada. Mesmo desistindo de expandir o seu domínio e ficando encantado com a volta do Yuta, ele simplesmente dá um murro no Itadori e joga ele para longe como se fosse nada. Essa é a forma como o rei das maldições está enxergando o Itadori, e muita gente tá ficando incomodada com isso. E eu queria levantar 3 questionamentos do porquê alguns fãs de Jujutsu Kaisen estão incomodados com isso e acreditam que o Itadori é um protagonista ruim. Sim, gente, existem pessoas na fandom que acreditam que o Itadori é um protagonista ruim mediante ao fato de que não consegue bater de frente contra o rei das maldições. E eu vou tentar abordar aqui um contexto sobre o porquê que muita gente está achando isso. O primeiro ponto para mim é as falas de Gege Akutami. As entrevistas e a mensagem do Gege para os fãs são sempre um pavio de pólvora. Qualquer coisa que o Gege fala é um turbilhão que pode ocorrer na história de Jujutsu Kaisen. No guia oficial, Gege já diz que tem dificuldades de trabalhar com Itadori porque sua bondade é muito distante da dele e que não sabia também o destino final dele na trama. Eu não tô querendo me colocar no mesmo nível de Gege Akutami, muito longe disso, porque ele tá lá e eu tô aqui falando dele, mas o ponto é que é muito difícil ver algum autor desenvolver um protagonista e não saber sobre o seu destino final.
não saber o que está predestinado a escrever sobre aquele personagem. Então é uma questão muito incomum. No meu caso, em Que Haja Luz, eu sei o destino do Gael. Eu sei qual é o caminho que o Gael vai trilhar. Eu já tracei esse caminho para ele. É claro que algumas coisas podem ser acrescentadas ao longo da escrita, da jornada do personagem. Agora é muito incomum mesmo você escrever uma história e não saber o destino final do seu protagonista. Também no guia oficial, Gege disse que o Itadori não foi escolhido como protagonista, mas sim que ele tem as características de protagonista por ser aquele que ainda estava sendo esculpido. Ou seja, de todos os personagens que ele havia criado no universo de Jujutsu Kaisen, o Itadori era o único personagem, ou um dos poucos personagens que ainda estava no processo de esculpir. Quando ele chegou na base do personagem, ele falou: olha, esse personagem aqui pode ser o protagonista porque a sua bondade tem essa característica, porque ele ainda está entendendo bastante sobre o universo Jujutsu. Então fica um pouco enigmático sobre todas essas escolhas de Gege Akutami para Yuji Itadori. E Gege também fala, e eu acho que aqui a parte mais complicada é que Gege fala todo santo ano que quer terminar o mangá todo ano que entra. Isso é suficiente para que os fãs achem que não tem como mais desenvolver o Yuji, que não vai dar tempo mais de desenvolver o Yuji, porque todo bendito ano o Gege mete essa de que vai acabar ali Jujutsu Kaisen neste ano que vai entrar. Todo santo ano o autor joga ainda mais gasolina nessa fandom emocionada e eu me incluo nessa. Então vamos falar do segundo ponto, que é a fandom emocionada. A fandom de Jujutsu Kaisen cresceu demais, principalmente durante a luta do Gojo versus o Sukuna. Foram 13 capítulos de pura porradaria e não víamos algo assim desde Chrollo versus Hisoka em Hunter x Hunter, o que fez a fandom ir para todos os cantos, e várias pessoas passaram a acompanhar o mangá de Jujutsu Kaisen, sejam os mais cultzinhos ali dos leitores do mangá, aquelas pessoas que só falam que mangá bom é só seinen, que ficam ali metaforando, fazendo várias paradas, análises filosóficas da situação, ou até mesmo o pessoal que tem dificuldade de ler os balões das falas dos personagens. Jujutsu Kaisen atingiu todas as bolhas através dessa luta absurda do Gojo versus o Sukuna. A fandom de Jujutsu Kaisen é emocionada. Eu sei disso porque eu também sou um cara emocionado e por isso eu consigo ver essa emoção reluzindo de longe. Vocês acompanham os meus vídeos, vocês sabem que eu sou um cara bastante emocionado. Eu choro, eu rio, eu grito, eu vibro, eu celebro e eu sou assim. E a fandom de Jujutsu Kaisen é 10 vezes o que eu sou. Mas por que eu falo que a fandom de Jujutsu ela é emocionada? Por que eu não só digo que os fãs do Gojo ou os fãs do Yuta são emocionados? Porque todos esses fãs, tanto do Yuta quanto também do Gojo, já ficaram em um estado, já atingiram um estado quase insuportável na conversa ou na forma de agir ali durante as batalhas. E não só desses dois personagens, os fãs do Sukuna também atingiram esse potencial, principalmente quando o personagem estava apanhando para o Gojo no confronto desses 13 capítulos. Cara, tava simplesmente insuportável viver nessa época, tanto pelos fãs do Sukuna que reclamavam do Gojo estar lutando, estar ganhando na batalha, pelo menos até aquele momento, quanto também quando o Sukuna estava vencendo ali na disputa de domínio e eles também estavam insuportáveis. Então, a gente pode perceber que nós estamos falando de uma fandom emocionada. Soma-se tudo isso, mais as entrevistas de Gege Akutami, e você tem um caos instalado. Você tem 3 personagens que tem uma fandom extremamente fiel a eles e chego até mesmo a questionar se não são mais fiéis do que a própria história. E o último ponto, que é até mesmo algo intrigante, é o desenvolvimento exagerado do Gojo. Não existe um fã de Jujutsu Kaisen que torceu pro Gojo que não queira ele de volta na história. Não quer dizer que esses fãs queiram que o Gojo oculte ali a forma como o Itadori está evoluindo, ou que o próprio Gojo resolva todo o problema. Não, não é a base que nós queremos, mas o ponto aqui é que o Gojo, ele foi desenvolvido para resolver muitos problemas do mangá de Jujutsu.
Isso se deve ao fato de que o personagem é extremamente popular na história, e podemos até mesmo dizer que é o grande resolvedor de problemas dos feiticeiros. De toda a trama de Jujutsu Kaisen, as únicas coisas que o personagem não se envolveu ou não resolveu foi contra os irmãos do Chozo e o tempo que ele ficou selado durante o jogo do abate. De resto, o Gojo sempre esteve em destaque. Isso reflete na última pesquisa de popularidade dos personagens de Jujutsu. Gojo acabou de vencer a pesquisa, deixando Yuji em segundo lugar e Fushiguro em terceiro. A trama do professor é tão bem trabalhada que me pergunto por que Gege Akutami não lhe escolheu para ser o protagonista de Jujutsu Kaisen. Dava simplesmente para ter colocado ele como grande protagonista e ver todo o seu desenvolvimento pessoal como um ser humano. Mas Gege Akutami não escolheu essa forma, não escolheu esse jeito para desenvolver o seu personagem. Então, essa é uma grande questão do porquê ou para onde que ele está caminhando com Itadori, mediante ao que ele já apresentou relacionado ao Satoru Gojo. É claro que eu acho que esse desenvolvimento exagerado faz parte sobre o plot do Gojo e da forma como nós, que gostamos da história, queremos também o personagem de volta ali na trama, ou até mesmo torcemos para que o personagem retorne para a trama, para ver onde o Yuji vai parar, para ver onde o Yuji vai chegar. Não que ele vá resolver os problemas finais, mas sim ver com seus próprios olhos o quão o Yuji cresceu no final da sua trama. Então, se podemos considerar as opções que outros personagens poderiam agir como protagonista, então será que Gege Akutami falhou com o nosso menino Yuji em seu desenvolvimento? Será que ainda não tem como recuperar o personagem de toda essa situação? A resposta é um pouco mais complexa. O protagonista é o personagem principal de uma história, seja ela um livro, filme ou peça teatral, série ou qualquer outra forma de narrativa. Esse personagem é o foco central da trama e geralmente o público acompanha sua jornada, desafios, conflitos e desenvolvimento ao longo da narrativa. O protagonista é frequentemente o herói ou a figura que gera a maior empatia e identificação no público, sendo o motor principal da ação e das decisões cruciais que impulsionam a história. A primeira parte do texto que nós narramos aqui, não podemos negar que o Itadori tenha. Durante boa parte da história de Jujutsu, acompanhamos o Yuji e seu desenvolvimento. Por mais que tenhamos ficado depois quase 40 capítulos sem ver o seu rosto durante todo o jogo do abate. É claro que era necessário essa forma de ocultar o personagem para desenvolver outros pontos na história. Mas aqui a gente percebe que já tinha ali uma certa lacuna de como o Gege estava realmente dando destaque para outros personagens e por isso que levanta esse tipo de plot ou até mesmo esse tipo de questionamento na cabeça de alguns fãs sobre como o Itadori pode ter ali uma certa dificuldade como protagonista. O problema é quando vem a segunda parte do texto. O Itadori até então não tem sido o herói dessa trama. Ele mesmo se chama de engrenagem. É claro que nós estamos falando de um mundo Jujutsu, um mundo que não tem heróis e vilões, mas sim pessoas que seguem apenas os seus ideais. E muito menos ele tem gerado identificação com o público em suas batalhas. A gente sempre pensa, agora vai, e no final não vai. O Yuji não ganha uma pesquisa de popularidade desde a primeira edição, que cobriu até o capítulo 65. E definitivamente, esses são os melhores capítulos de desenvolvimento do Itadori. Seja ali na relação com o Nanami, seja na relação do trio principal, seja no seu desenvolvimento com o Todou, tudo isso foi bem crucial para fazer com que o Itadori seja um protagonista muito bacana e legal de acompanhar. Mas de lá para cá, houve-se mais 4 pesquisas de popularidade e o Itadori não ganhou nenhuma, principalmente ficando em terceiro lugar em muitas dessas pesquisas. Agora na última pesquisa que ele voltou a ficar em segundo colocado. É claro para nós também que o Itadori não é o motor principal das ações e também de suas decisões. E a forma como isso não tem impulsionado quase nada na luta contra o Sukuna. Yuji tem agido conforme as ideias de outros no combate. Seguiu os comandos do Higuruma, seguiu os comandos do Yuta e depois passou a seguir os comandos do Todou. Como ele mesmo falou, ele está agindo como uma engrenagem, como uma ferramenta nas mãos
dos demais feiticeiros que são mais experientes do que ele. Isso tem feito as pessoas questionarem a forma como Yuji é desenvolvido como protagonista. Eu consigo rebater essas indagações? Não. Os fãs que ficam incomodados com isso têm os seus direitos de reclamar. Eu acredito nesse ponto de que a forma como o Yuji foi desenvolvido, a forma como o Gege escolheu desenvolver o personagem, mostra pra nós que essa é uma característica que esses fãs têm o direito de reclamar. Porque o Yuji, ele ainda não está sendo levado como uma ponta principal, como uma ponta de lança. Como o Todou está sendo feito ali, como o Yuta também estava sendo feito, como o Higuruma foi feito ali também para ter essa base. Mas o Itadori ainda não. O Itadori ainda não chegou nesse estágio. Nós estamos acostumados a ver histórias em que os personagens principais resolvem a bodega toda, resolvem a parada, por isso que as reclamações podem ser válidas. Histórias como Naruto, Black Clover e One Piece trazem protagonistas fortes demais, não só em força, mas com seus carismas. Eles são fortes demais nisso, e seus personagens principais não ficaram fortes de uma hora para outra. Foi necessário um tempo de maturação, foi necessário um tempo ali para desenvolver ali os personagens, para trazer essa evolução, para trazer essa forma de que, caraca, se o Naruto, se o Asta e se o Luffy entrar na parada, eles vão resolver a questão. Não que vão resolver tudo de uma vez, mas que a esperança fica ali intrínseca nessa situação. O Yuji não teve isso. Como eu disse pra vocês, foram 9 meses apenas como feiticeiro Jujutsu e já caiu de cara em um confronto absurdo contra o maior feiticeiro de todos os tempos. O Itadori é uma aberração, mas perto do Sukuna e do Gojo, ele ainda tem muito que evoluir. O mais interessante é que eu vejo o Itadori a figura do Jogo, que muita gente acha ele fraco, mas o Jogo, ele é uma maldição absurda. Só que veio a calhar de lutar contra 2 feiticeiros que são monstros. Ele lutou contra o Gojo e perdeu, e lutou contra o Sukuna e perdeu. Mas olha só o que ele fez com os feiticeiros de grau 1 lá em Shibuya. Ele simplesmente derrotou todos eles com apenas um ataque. Então eu vejo o Yuji indo no mesmo caminho do Jogo. Ainda está muito longe de chegar no nível do Sukuna e do Gojo em seus auges, em tudo que eles podiam agir. Mas mesmo assim, em 9 meses, mostra como o Itadori é uma aberração. Mas, por outro lado, isso quer dizer que eu concorde 100% com todas essas reclamações? É claro que não, claro que não. Existem 2 pontos que agora sim eu queria abordar contra a galera que diz que o Yuji é um péssimo protagonista. O primeiro é que o Yuji está agindo dentro da mente do Sukuna. É impossível acompanhar Jujutsu lendo os balões e não perceber isso. Principalmente o capítulo que o Sukuna começa até mesmo a questionar os seus ideais. Tanto Higuruma, Gojo, Yuta e Kashimo conseguiram de alguma forma colocar o Sukuna contra a parede através dos seus poderes. Mas nenhum deles foi capaz de fazer o Sukuna questionar os seus ideais. Os ideais de uma pessoa é a base de como ela irá agir como um personagem, claro, no mangá. Na vida real, como ela vai agir como um ser humano. O que é certo e errado para ela, o que fazer e não fazer essas coisas. Os ideais é o que movem a característica, o caráter de um ser humano. O Itadori é o único que começou a mexer na mente do Sukuna até agora, e como vimos no capítulo das explosões de Black Flash, foi o único que lhe fez explodir de raiva. E depois que nós percebemos que o Itadori carrega a outra metade da alma do Sukuna, o Sukuna ainda ficou com mais raiva do Itadori porque ele sabe que o Yuji tem o mesmo potencial que ele. Yuji está no caminho para mexer com o Sukuna pelo lado de dentro. Lá ele! Mas é claro que Gege também precisa fazer se desenvolver para atingir o personagem através da sua força também. Não basta só mexer com a mente de Ryomen Sukuna, tem que dar porrada no Rei das Maldições, tem que fazer com que ele fique contra a parede, assim como Kashimo, como Higuruma, como também ali o Gojo e o Yuta estão fazendo com o Rei das Maldições. Quem sabe a aparição do Yuta agora não seja para colocar o Sukuna em um nível um pouco mais abaixo, para que o Itadori consiga expandir um domínio
igualar com o Rei das Maldições. Como nós vimos, agora o Gojo ele fez toda uma parada para meio que nerfar o Sukuna para ficar no mesmo nível que o Yuta. Dessa forma, mais uma vez o Yuta pode vir para fazer com que o Sukuna desça mais um degrau e dessa maneira se igualar a Yuji Itadori. O segundo é que existem histórias que o prota não se torna um personagem mais forte e tá tudo bem. Porque, galera, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que Gege Akutami ele está querendo escrever uma história sobre um universo cruel. E o Yuji, ele é a orelha desse universo. Não quer dizer que ele está querendo criar uma história sobre um personagem que vai se tornar o maior feiticeiro de todos os tempos. É aqui que a gente tem que entender essas diferenças. Tem que também achar uma noção de que o autor também quer criar, quer desenvolver a sua própria história. Jujutsu Kaisen provavelmente se caminha para o tipo de história que o protagonista não vai ser o personagem mais forte no final de toda essa guerra. Analisando a forma como o Gege está seguindo com seu mangá, fica meio que evidente que o Itadori não terminará a obra como mais forte, como o personagem mais forte. Ainda vão existir personagens um pouco acima dele, ou bem acima dele. A não ser que o autor tenha uma carta na manga muito bem guardada para trazer esse desenvolvimento que iguale o Itadori tanto ali ao Kashimo quanto também ao Yuta e ao Gojo em questão de habilidades e poderes. Se esse for o caminho, está tudo bem, mas a gente sempre vai torcer para a trajetória do protagonista ser a que ele vai superar tudo e a todos em sua jornada. A gente torce para isso porque nós recebemos mais mangás dessa forma. Mangás em que o protagonista acaba recebendo uma grande quantidade de habilidades e poderes ao longo da trama, ao longo da história, para que ele consiga bater de frente com o vilão que é extremamente cabuloso, que tem toda uma trajetória extremamente cabulosa. Então, talvez a gente não esteja acompanhando ali um universo, um mundo que siga esse padrão. Eu particularmente gostaria de ver o Itadori tomando o controle do corpo do Sukuna e deixando ele no marasmo, trancado dentro de si mesmo para sempre. Eu acho que esse seria o maior castigo para o Rei das Maldições. Mesmo com todas essas abordagens internas do Yuji, não consigo desvalidar a opinião da galera que não esteja gostando do caminho de como o Itadori está evoluindo. Isso para mim é meio claro, não dá para falar assim que vocês que não estão gostando da evolução do Itadori, eu não consigo falar que vocês estão errados. Eu não consigo simplesmente dizer isso. Mas o ponto é que Gege ainda tem créditos sobre como ele vai desenvolver a sua história. Como nós vimos, muitas coisas do corte que rompe o mundo que estavam confusas, hoje estão mais claras. Esse desenvolvimento do Itadori talvez seja propositalmente criado de uma forma confusa, para que o personagem fique ainda mais forte em sua evolução final. O caminho do desenvolvimento do Yuji ainda está em progresso e vai ser interessante ver essa jornada até o final.